Gestor na área, sejam muito bem-vindos a essa super aula. Hoje eu vou compartilhar com vocês 3 princípios para que vocês aumentem os resultados. Eu estou falando de faturamento, eu estou falando de lucratividade aí na clínica de vocês, tá? Eu vou compartilhar princípios que eu aplico nas minhas clínicas aí há mais de 15 anos, né? Que me levaram a faturar mais de 50 milhões nos últimos anos. Eu tenho uma liberdade, né? Eu tenho clínicas autogerenciáveis, então isso me dá uma liberdade muito grande, justamente porque nós temos processos bem estabelecidos, nós temos uma recorrência de resultado, de faturamento, né? Nós temos um processo delegado. Então, se você vai abrir sua clínica, se você já tem uma clínica há algum tempo, ou se você já é um gestor experiente, eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou entregar hoje aqui para vocês no formato de mentoria, tá? Eu vou trazer princípios vão te ajudar a aumentar o faturamento de vocês nesse ano, tá? E dentro da Godoy Consultoria, né, nós já atendemos aí mais de 2.000 donos de clínicas, profissionais da saúde, médicos, dentistas, fisioterapeutas, esteticistas, né? Donos de clínicas médicas, odontológicas, estéticas. Então, nós conseguimos ajudar esses empresários a ter mais organização através de processos, ter mais resultado, ter mais faturamento e também ter mais liberdade na gestão do negócio, tá? Então, sem mais delongas, hoje é uma aula, é uma mentoria, uma aula prática, né? Eu vou trazer para vocês esses princípios, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu gosto bastante de usar aqui o mapa mental, né? Que ele fica bem visual. E eu tenho certeza que vocês vão curtir essa aula de hoje, tá? Vai ser uma aula bem rápida aqui, para trazer de forma precisa esses pilares para vocês. Perfeito? Vamos lá, então, vamos começar? Então, quais são os 3 pilares aí para aumentar os resultados para clínicas, né? Hoje, para você ter uma clínica de sucesso, você precisa ter 3 elementos que são fundamentais, né? Primeiro, você precisa ter processos, né? Não adianta você ter um negócio em que, principalmente o setor de vendas, o setor comercial, ele não é estruturado por processos. Se você não tem esses processos, cada vez que você troca um vendedor, você começa do zero. Né? Cada vez que você troca uma secretária, uma recepcionista, uma orçamentista, né? Uma gerente, você perde o processo e você começa do zero. Então, a sua clínica não tem um processo. Né? Quem tem o processo é o funcionário, é o prestador, é o colaborador. Né? Então, é super importante que você estruture esses processos dentro do setor comercial. A gente vai falar disso dentro dos 3 pilares. Né? Então, hoje uma clínica precisa ter, primeiro, processos. Segundo ponto, precisa ter produtividade. Tá? Então, produtividade é fazer mais com o que você já tem de elemento, de recurso, utilizar bem os recursos que você tem. Tá? Então, é necessário para você ter mais faturamento e principalmente para você ter mais lucro, usar o que você já tem. Tem muitos donos de clínicas que têm uma base grande de ex-clientes, de ex-pacientes e não utiliza essa base, não cria ações para que esses pacientes voltem. Tem uma base grande de clientes e não trabalha a recompra desses clientes, não tem, às vezes, um próximo passo, né? E tem muitos empresários que têm uma base grande de curiosos, interessados, muitas vezes não pega nome, não pega telefone, não pega e-mail, às vezes pega nome e telefone, mas não cadastra da forma correta, né? Ou às vezes tem até nome e telefone e nunca fez nenhuma ação para trazer esse pessoal para comprar, né? Muitas vezes hoje o cliente, o paciente, ele vai uma vez no consultório ou na clínica, ou ele às vezes faz uma abordagem e muitas vezes não é na primeira abordagem que essa venda é feita, tá? Às vezes é uma venda que vai demorar um pouco mais e muita gente desiste dessas pessoas, né? Então, para você aproveitar o que você tem, você precisa, primeiro, saber o que você precisa fazer com essa base, né? No caso, você pode ter um sistema, você pode ter uma planilha, né? E depois criar ações para você aproveitar esses leads, esses curiosos, esses interessados, esses clientes, tá? Então, aproveitar essa base é muito importante. Tem mentorados que crescem 100, 200, 300% só utilizando a base, né? Nós temos cases de sucesso. Tem a Letícia, que é a nossa mentorada, dona de clínica de estética. Tem o Fábio, que é dentista, é dono de clínica odontológica. Cresceram aí. O Fábio cresceu mais de 5 vezes, praticamente só aproveitando a base, né? Então, isso é muito importante. E o outro elemento é a recorrência, né? Você precisa ter resultados recorrentes. Eu vejo muitos empresários que faturam milhões até no ano,
da área da saúde que tem bons faturamentos, mas não tem recorrência, não tem consistência. Fatura muito bem no mês e mal no outro, ou fatura 2 meses bem e mal no terceiro, né? Isso atrapalha muito o fluxo de caixa, tá? Então eu vou trazer aqui algumas alternativas para que vocês consigam ter processos, produtividade e também recorrência e também consistência, tá? Se vocês atingirem esses 3 elementos, naturalmente a chance de vocês permanecerem no mercado, como é o nosso caso, já há mais de 15 anos, né? Com as nossas clínicas. Esse ano nós ganhamos o prêmio de melhor clínica da cidade. Então, para você conseguir atingir esse nível, você precisa ter esses 3 elementos bem sedimentados. Vamos lá para os 3 pilares, então? Então, o primeiro pilar, você precisa converter mais clientes novos, tá? Aumentar a sua conversão de clientes novos. Quando a gente fala de aumentar a conversão, eu vou trazer para vocês 3 pontos que são muito importantes, tá? O primeiro ponto é você diversificar a forma de captar novos clientes, novos pacientes, tá? Por quê? Quando você faz uma mídia só, ou nenhuma mídia, ou você fica dependendo da sorte, né? Naturalmente a sua conversão vai cair cada vez mais. Tá? Por quê? Você tem uma clínica. Muitas vezes os pacientes, os clientes que você já tem, já indicaram as pessoas que eles conheciam, né? E você vai ficar sem cliente novo, tá? Mesmo que você faça muitas ações, hoje é muito difícil de você trazer clientes novos em função da concorrência, né? Então você precisa diversificar, você precisa ter um plano específico para trazer clientes novos todos os meses de forma recorrente, né? E aí você pode trabalhar o social media, que é hoje o cartão de visita, mas não é o social media, contrata uma agência, a agência faz aqueles posts estáticos, né, que ficam lá, amanhã vai abrir, amanhã vai fechar, o que é ácido hialurônico, ou o que lente de contato, né? Então não é isso, tá? Você precisa criar uma rede social que realmente tenha vida e principalmente utilizar os vídeos, né, de forma estruturada para você ter mais pacientes e também trabalhar mais o seu branding, a sua marca, tá? Social media, tráfego, campanhas de indicação, parcerias, influencers, trabalhar eventualmente mídias tradicionais, né? Esse mês nós fizemos, por exemplo, uma revista, que é uma revista bacana aqui da cidade. Então, usar todas as possibilidades que você tem de captação de novos clientes, né? Então, a gente tem ajudado muitos empresários nesse sentido, a definir as melhores opções para captar clientes novos, tá? Segundo elemento, não ficar refém de uma única mídia. Tem muitos casos, né, de mentorados que eu atendi e que me relataram logo no início que ficaram sem clientes novos, porque só faziam tráfego, porque só faziam social media, teve um banimento da conta, teve um problema com a agência, né? Ou ficar refém de uma agência, a agência não está indo bem, você não está satisfeito e você não consegue sair, porque se você sair, para de vir cliente, né? Então, não ficar refém de uma mídia e nem de agências. Você precisa dominar as estratégias de marketing, né? E a padronização do funil e dos scripts de atendimento. Toda vez que entra um interessado, um curioso, no seu Instagram, por exemplo, seu time precisa ter um script. O que o time vai falar, né? Como que vai ser feito o atendimento? Se o que vai ser oferecido? É uma consulta? É uma avaliação? Né? Você vai trabalhar você vai trabalhar em cima de um foco de venda, de um foco de agendamento, né? Se o cliente não quiser agendar, o que vai ser feito? Tá? Então, toda essa estruturação do funil através de scripts é muito importante para você conseguir converter mais clientes novos. Tá? Então, hoje, tem muita gente que não trabalha nada de prospecção e dificilmente vai permanecer no mercado sem clientes novos. Tem muita clínica que trabalha, mas trabalha uma mídia só e às vezes esgota aquela mídia, né? Tem muita clínica que depende de agência e tem muita clínica que gera lead, mas não converte bem. Perde muito, muito lead, justamente por uma falta de estruturação, né? E depois culpa ainda terceiros. Ah, a culpa é da agência, o lead é desqualificado. Tá, mas como é que você está fazendo da tua parte? Como é que está o teu atendimento? Você já treinou o seu time, já capacitou? Você tem uma estruturação de funil, né? Então, isso é muito importante, tá? Esses elementos aqui, você precisa ficar atento no seguinte sentido. A prospecção de clientes, ela é uma responsabilidade do dono da clínica, né? Gerar esses clientes, tá? Não adianta contratar uma consultora e se vira, não adianta contratar uma agência e se vira. Você precisa dominar o marketing digital
e você precisa fazer essa seleção de mídias e trabalhar dentro desse foco, tá? Então, esse é o primeiro ponto, converter mais clientes novos, tá? Isso é uma responsabilidade sua, você precisa dominar o marketing digital, através de conteúdos, de treinamentos específicos para clínicas, para você conseguir dar esse direcionamento, tá? O segundo elemento é conversão no processo de venda, né? Então, qual é o seu processo de venda ideal, tá? Isso é algo muito personalizado, né? Mas eu falo assim para você, o melhor processo de venda é esse. Os processos de vendas, eles são específicos para cada negócio, tá? Mesmo que você seja de um mesmo segmento, por exemplo, eu tenho 2 médicos, né? Mas esse médico usa tal processo. Para ele, talvez seja o melhor processo, não necessariamente para você, né? Então, por exemplo, tem médicos que o processo de venda o paciente vem, faz uma consulta, ele mesmo faz a indicação e passa para alguém fechar. Ou tem médicos que você faz uma consulta e quem passa valores, quem passa toda a negociação é um vendedor, né? Tem clínicas que trabalham com consultoras, tem clínicas que a própria equipe técnica vende. Então, essa definição do processo, essa personalização, é importante que seja feita por seu negócio, tá? Por alguém que realmente tem esse conhecimento, né? Então, primeiro, definir esse processo de venda, porque se você tiver um processo errado, não adianta você ficar gerando um monte de interessado, de curioso, se o teu processo de venda está errado, né? Então, esse é o primeiro ponto, essa personalização. Segundo ponto, dentro do processo, dentro de uma avaliação, de uma consulta, você pode utilizar um processo, né? Você precisa identificar o potencial do paciente, você precisa utilizar alguns gatilhos mentais implementados no processo, né? Antes e depois, depoimentos, né? Gerar prova social. Você pode também gerar o gatilho da escassez, você pode utilizar também o gatilho da reciprocidade, oferecer algum tipo de benefício para que o cliente venha para uma primeira consulta ou para uma primeira avaliação, né? Então, isso é muito legal, né? Você estruturar bem o seu processo de conversão, de consulta, de avaliação. Isso faz toda a diferença, nós já implementamos em muitos mentorados também, né? E o terceiro elemento é a questão do high ticket, né? Eu já, 15 anos atrás, ninguém falava de high ticket, né? Mas eu sempre batia na tecla do ticket médio, ou seja, de você trabalhar com serviços que têm um ticket mais alto, por um motivo simples. Hoje é muito difícil de você trazer novos clientes, novos pacientes, certo? Então, se você tiver um bom ticket médio, se você tiver um ticket médio elevado, um high ticket, naturalmente você precisa de menos pacientes para vender mais, tá? Então, você precisa ter uma estratégia high ticket. Não é só, eu cobro caro, eu cobro barato. É uma estratégia de produtos, de serviços que tenham um ticket mais elevado. Você precisa ter uma estratégia de posicionamento, de branding, de marca, para que o paciente entenda, né, os diferenciais competitivos do seu negócio, mas isso precisa estar muito claro para você e para a sua equipe. Primeiro para você e depois para a sua equipe. Se isso não está claro para você, não vai ficar claro para a tua equipe também. E também não vai ficar claro para o paciente ou para o cliente, né? Então, essa estruturação do processo de conversão é muito importante, tá? Essas 3 etapas que eu trouxe para você aqui. Beleza? E o terceiro processo é o processo de trabalho de base, né? Você precisa converter mais os seus clientes e ex-clientes, né? Isso aqui é dinheiro, é grana, né? A chance de você vender para um cliente da sua base é cerca de 6 vezes maior do que a chance de você vender para um cliente novo, né? E tem muita gente que só fica focando no cliente novo, trazer, e não aproveita a sua base, né? Então, quando você realmente vai fazer um trabalho de aproveitamento de base, você precisa, primeiro, pensar em como vender mais para os seus pacientes, para os seus clientes atuais, né? Criar estratégias para isso. Uma estratégia muito eficaz é você lançar novos serviços e produtos, né? Nós temos mentorados sob a nossa orientação, lançando muitos serviços e faturando o que eles faturariam no mês, ou às vezes até mais, eles faturam no dia, com um lançamento feito da forma correta, né? Então, nós temos orientado muitos lançamentos também. Então, é uma forma de você vender mais para os seus clientes atuais, né? Você pode criar processos também em que o cliente, o paciente, ele tenha uma continuidade, né? Um segundo plano, um outro serviço, né? Então, você vai agregando mais serviços, você vai agregando mais produtos, você vai agregando ações também, estratégias, né?
para que você consiga vender mais para os seus clientes atuais e, naturalmente, você vai conseguindo reduzir a necessidade de trazer novos clientes o tempo todo, né? Hoje, nas nossas clínicas, nós vendemos mais de 70% do faturamento para a base, tá? Então, esse trabalho com a base ele é muito interessante. E, independente do segmento que você atua, se você é médico, se você é dentista, se você tem uma clínica de estética, dá para fazer esse trabalho de venda para a base a partir dessas estratégias, tá? O segundo elemento é você transformar o seu cliente em fã, né? O que é um fã? O fã é aquele cliente que, primeiro, indica a sua clínica, né? Cerca de 89% dos clientes satisfeitos gostariam de indicar a clínica para um outro amigo, né? Para alguém, para algum familiar, mas apenas 30% indicam por falta de uma campanha, de uma ação, de uma forma dele fazer essa indicação, né? Então, o cliente que é fã, ele vai indicar você. E se você tiver uma campanha de indicação, vai ajudar muito nesse processo. O fã, ele compra novamente de você. É aquele cliente que comprou um serviço, ele vai comprar um outro serviço também. E o terceiro ponto, ele dá um depoimento, né? Ele realmente vai, fala bem da sua empresa, da sua clínica. Ele é um promotor, né? Como se diz no NPS, por exemplo, que é uma forma de você medir a satisfação do cliente, né? Então é importante você criar um processo em que esse cliente se torne fã e que ele tenha essas possibilidades de te indicar, de dar depoimento, de comprar novamente. Você precisa criar esse ambiente, né? E o terceiro elemento é o resgate de ex-pacientes, né? Então, nós temos trabalhado muito com a base, né, dos nossos mentorados, criando ações para trazer esses pacientes novamente, seja através de uma nova consulta, de uma nova avaliação, de algum procedimento que ele vai experimentar, né, de algum tipo de benefício para ele retornar na clínica. A gente vem tendo muito êxito nesse sentido, porque é super importante, o paciente se sente bem quando a clínica se preocupa com ele, se preocupa com a saúde dele, se preocupa com os benefícios que você pode oferecer, uma recorrência da presença dele em determinado tempo, né? Dependendo do tipo de serviço que você oferece, a cada 6 meses, a cada 3 meses, né? Então, a gente cria ações também para que esse paciente volte de forma recorrente, lembrando que toda essa estratégia, ela não pode depender de você. Você vai criar a estratégia, mas quem vai executar é o seu time, através de processos estruturados, tá? Então, esses aqui são 3 pilares que eu queria trazer para vocês aqui, fundamentais para você conseguir ter mais faturamento, mais resultado e mais lucratividade, tá? Eu vou trazer para vocês aqui uma oportunidade de ter o meu apoio, a minha orientação na implementação desses pilares, tá? Que é a mentoria clínica de sucesso. Nós acabamos de liberar algumas vagas, é uma mentoria que realmente é um sucesso, né? Nós vamos ter um acompanhamento de 6 meses, nós vamos ficar juntos por 6 meses, que é o tempo que eu considero ideal para você entender um processo, para você aplicar o processo e para você ter esse acompanhamento. Quantos de vocês aí já compraram um curso, começaram a fazer o curso, não terminaram, implementaram uma coisa, não implementaram outra, né? Por quê? Porque o curso não tem essa dinâmica da mentoria, do acompanhamento, de tirar dúvidas, de ter sequência, né? O processo é um processo muito legal. Nós vamos fazer primeiro um diagnóstico aí na sua clínica para entender os pontos cegos, né? Você observa alguns pontos que não estão funcionando, certo? Mas, com a minha experiência, né, de já ter atendido aí mais de 2.000 donos de clínica, mais de 15 anos empreendendo como dono de clínica, eu vou identificar pontos cegos que você não está vendo, através de um diagnóstico. Eu vou fazer um plano de ação personalizado com você, tá? Nós vamos fazer esse plano de ação juntos, priorizando elementos, tá? Muitas vezes o empresário ele começa a fazer um monte de coisa e no fim não faz nada, né? Quando a gente tem um plano de ação personalizado, a gente consegue direcionar. Entregas de aulas, nós vamos ter encontros quinzenais, entregando conteúdo, entregando aula, tirando dúvidas, fazendo network, né? O acompanhamento é comigo, tá? Não é como em outras mentorias que você vai falar com uma pessoa lá, com alguém do time, não. Eu mesmo vou te orientar, né? Você vai ter uma área de membros produzida com mais de 300 conteúdos, aulas, planilhas, apostilas, tudo que você precisa para gerir o seu negócio e para se tornar um gestor profissional ou uma gestora profissional. Network com outros empresários do mesmo segmento, para você entender o que está funcionando. Nós temos mentorados de todo o Brasil e também de fora do Brasil. Você vai aprender a estruturar gestão,
marketing, vendas, finanças, os principais pilares do negócio. É uma mentoria sistêmica, tá? Por mais que você já tenha um conhecimento, por mais que você não tenha uma necessidade hoje de trabalhar no setor financeiro ou, de repente, gestão, você vai aprender como funciona para clínicas de forma simples e prática, tá? Eu trabalho aqui na grande maioria com profissionais da saúde, né? Então, é tudo muito prático, é tudo muito para você realmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Cultura, liderança e contratação, tá? Eu tenho certeza que vai ser a última mentoria que você precisa fazer relacionada à gestão, marketing, vendas, relacionada a se tornar um gestor profissional, tá? Se você fizer a sua parte, eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito interessante, porque a minha eu vou fazer e é um processo já aprovado por muita gente, né? O objetivo aqui é se tornar um gestor ou uma gestora profissionais, né, de clínicas. Você tem uma agenda do gestor, que você saiba o que fazer no seu dia, que você não fique apagando incêndio ou que nem uma barata tonta aí dentro da sua clínica. Que você saiba exatamente qual o seu papel como gestor, como gestora, como dono ou dono de clínica, tá bom? Se você quiser saber mais da mentoria, eu vou deixar aqui, ó, um QR Code, tá? Eu vou deixar aqui um QR Code, ó. É só escanear e você vai falar diretamente comigo, tá? Me manda um WhatsApp lá. Marcos, quero saber aí mais da mentoria clínica de sucesso. Eu vou te passar todas as informações. Se for necessário, a gente pode marcar uma reunião, tá? Para eu te apresentar a mentoria, os detalhes, entender um pouquinho mais do seu negócio, tá? Os nossos programas são muito personalizados, tá? Você vai sempre falar diretamente comigo e é um trabalho que a gente vem fazendo realmente transformando a vida aí de muitos empresários, tá bom? Então esse aqui é o meu WhatsApp, tem um número, tem o QR Code. Eu te espero aí na mentoria Clínica de Sucesso. Valeu? Abração, pessoal. Fui!